A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de rock and roll com a banda paulistana Velhas Virgens, Alexandre Cavalo Dias da guitarra e Paulão de Carvalho da gaita e da voz. Eles vão contar histórias da banda de 34 anos de carreira e comentar o lançamento do 19º disco, O Bar Me Chama. Tudo online em casa, na quarentena. Um grande prazer em falar de rock and roll aqui nessa quarentena, recebendo com muito prazer Velhas Virgens, o Alexandre Cavalo Dias e o Paulão de Carvalho. Bem-vindos aqui à Rádio Brasil Atual. Bem-vindos aqui a essa rock and roll brasileiro! É isso aí, rock and roll. Hoje é rock and roll, vai ser legal. Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês estavam falando aqui 34 anos de estrada, não é pouca coisa não. Contar um pouquinho de história e o trabalho novo, o álbum novo, Bar Me Chama, O Bar Me Chama. Aliás, tem um clipe bem legal que eu já assisti, bem legal, O Bar Me Chama. Bem legal. Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês, mas antes de contar a história do Velhas Virgens, de tantas histórias de 34 anos aí de rock and roll, eu queria falar com vocês a questão seguinte, que nos afetou muito essa pandemia, evidentemente, né? E eu queria saber como é que vocês reagiram do ponto de vista pessoal e profissional. Certamente vocês tinham já coisas programadas, né? Para fazer shows, e vocês vivem de fazer shows, gostam de fazer shows, além de gravar, Como diz o Marcelo Novo, a gente vive de aglomeração, né? Exatamente. Não pode aglomerar, né? Como é que foi para vocês, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, essa pandemia? Como é que vocês encararam e estão encarando? Um isolamento necessário, mas não menos pesado por causa disso, né? A gente estava com esse disco praticamente pronto, já tinha começado a turnê, a gente começou a fazer alguns shows, né? No final do ano passado. A gente tem um trabalho que mistura rock and roll com carnaval, que é o Carnaveras, que foram os últimos shows que a gente fez em fevereiro, em cima do trio no centro de São Paulo. Foi muito legal. A gente tocou músicas dos 3 discos de Carnaveras e outras canções que a gente dá a interpretação carnavalesca. Foi divertido demais. E aí, quando acabou aquilo, os shows que a gente tinha foram caindo. Tinha um show, se eu não me engano, tinha um show em Brasília, ou era em Goiânia, que a gente demorou até para desmarcar, mas aí a onda da pandemia realmente chegou com força. Eu acho que muita gente acreditava que não ia ser tão forte assim, a gente não sabia o que era, uma situação de exceção, né? E quando a gente viu, para a questão de segurança nossa e de todo mundo, até do público, foi desmarcando o show. A gente tinha uma agenda aí de pelo menos 4, 5 shows por mês até o final do ano, né? Foi caindo tudo e a gente foi voltando para casa. Fomos finalizando o disco à distância, né? O Cavalo pode falar melhor disso, porque ele cuida mais da produção do disco. A gente foi finalizando à distância, o Gabriel, lá em Boituva, que é um estúdio onde a gente fez o disco, foi finalizando as mixagens, mandando para a gente e tal. A gente acabou fazendo uma parceria com o Terra Celta, que fez uma versão alternativa do Leprechaun. Eles fizeram lá em Londrina, mandaram para a gente botou na mixagem, foi tudo junto. E a partir daí, cara, uma situação dramática para todos os músicos, do ponto de vista material e do ponto de vista emocional, né? Material porque você vive de música, você para de ganhar, para de pagar as contas, entra num parafuso financeiro louco. E emocional, porque a nossa vida é na estrada, né? Nossos finais de semana, o Cavalo sabe disso, né? A gente está há 34 anos na estrada, a gente nunca ficou tanto tempo fora do palco como a gente vem estando desde o início da pandemia, sob uma pressão psicológica miserável, sobre números horrorosos, gente morrendo no mundo inteiro, né? Uma coisa que envolve muita gente por muito tempo. Então, um momento horroroso da história da humanidade que a gente está tentando superar com esperança. Acho que estamos mais próximos de sair desse buraco agora. Há muitas notícias de vacina por aí, mas todo mundo carregando sua cruz com classe dentro da pandemia. Tem uma música nossa no novo disco que chama Carregue Sua Cruz com Classe, né? É o que a gente está tentando fazer, sobreviver em meio a essa situação horrível.
É dureza. E você teve que tomar, Paulo, alguma providência, assim, do ponto de vista pessoal, resolver questões familiares, porque todo mundo teve que dar um socorre a toda a família aí, né? Porque o pânico se estabeleceu, né? Você está falando do ponto de vista profissional, eu entendo claramente, todo mundo. Vocês tocam na estrada, parou todo o show, não tem mais show. Do ponto de vista pessoal, você teve que dar um corre, fazer alguma movimentação, se organizar, pôde ficar em Não, casa profissionalmente? eu tenho um outro trabalho paralelo, eu sou roteirista no SBT. Quando bateu o começo de maio, eu voltei a trabalhar, né? E com protocolos de segurança, mas com muito medo. E nesse meio tempo, eu fiz um reality show, um game show, na verdade, fora de São Paulo. Fiquei 15 dias internado num hotel em Valinhos, a gente gravando numa loja, tendo contato com as pessoas, então com máscara, com face shield, com muito álcool e tentando o distanciamento social. Foram 15 dias complicados e eu venho trabalhando assim. Muito rápido eu tive que fazer mercado e sair de casa para cuidar das coisas. Eu tenho uma filha e uma esposa, né? E as coisas foram bem complexas, assim, principalmente por a gente não conhecer direito como funciona o vírus, não saber o que pode acontecer. Eu acredito que nesse momento da pandemia, apesar de estar havendo um aumento de novo de casos, acho que a gente está agora conhecendo um pouco melhor, os próprios médicos conhecem um pouco melhor. A gente sabe que usando máscara e mantendo o distanciamento social, ficando em casa, né, e usando álcool, a gente consegue ter alguma segurança, mas a gente, na verdade, não sabe quando é que vai acabar a história toda. Eu fiz uma cirurgia no meio da pandemia também, eu estava com problema de hérnia, estava me incomodando um pouco. O médico achou que dava para fazer, isso foi em setembro agora, quando os números já estavam um pouco mais baixos. Então, eu me internei 2 dias no hospital, mas não sei, tive a sensação de que eu estava mais seguro dentro do hospital do que fora. Mas porque Porque... todo mundo, nesse momento de ficar doente, né, se preocupa assim, vou ficar doente, aí vou para o hospital e posso ser contaminado também, né? Mas a Pois sensação é, sua você foi acha que lá diferente. você vai ter os micróbios diferenciados, né? Micróbios Sei lá. poderosos. Mas eu achei que, eu conversei com o médico, ele achou que era viável, e ao mesmo tempo você está com mais tempo, né? Falei, pô, vou aproveitar esse momento aqui, vou tentar resolver esse problema de saúde. Graças a Deus deu tudo certo e estamos indo com saúde, esperando acabar isso. Literalmente rezando a Deus para que isso acabe logo. Isso aí. Alexandre Cavalo Dias, diga lá, para você, como foi? Cara, o começo foi terrível, porque, poxa, meu outro trabalho envolve aglomeração também, que eu tenho uma editora, eu lanço livros, então eu dependo muito dos lançamentos, né? Lançamento em livrarias, ou as festas de lançamento, é onde você realmente vende. Então, de repente, de um dia para o outro, caíram, além dos shows, mais uns 20, foram uns 40 eventos só no primeiro semestre que a gente derrubou. Entre show, entre lançamento de livro, essas coisas. E eu vi a viola em cacos, né? Porque eu não tinha como ter grana nem para pagar a escola do meu filho. Eu meio que mudei tudo rapidamente, melhorei minha loja na internet, botei a máscara e fui, botei os livros nas costas e fui pro correio, sabe? Vendia, ia pro correio todo dia levar as coisas. Foi o jeito que eu achei de salvar um pouco o semestre, né? A partir do meio do ano, isso já começou. Já comecei a ter isso mais tranquilidade, né? Você começa a entender melhor como fazer as coisas. E aí, mas mudei completamente minha vida. E para conseguir ganhar dinheiro, algum dinheiro para sobreviver mesmo, foi complicado, cara. Foi o primeiro semestre bem difícil. O segundo semestre também. E eu acho que vamos ter um primeiro semestre também 2021 bem difícil também, cara. Eu acho que vai começar a melhorar alguma coisa a partir do meio do ano que vem. O Cavalo, você falou sobre a questão com da sua editora, né? Nós fizemos aqui um programa também, porque não fizemos só com o pessoal de música, fizemos com o cinema, com o teatro, pessoal do circo e também a turma da literatura, dos editores. E eles estavam reclamando que, por exemplo, eles iam, nesse momento de emergência, iam ao banco pedir um financiamento, o banco fala, não, isso aí nem existe mais, negócio de vender livro. Olha só o nível, né? Os caras, isso aí não vai ter mais e tal, isso já é coisa antiga e tal, né? E eu percebi e acompanhei, nós fizemos um programa especial sobre a dificuldade do pessoal que tem editora, né? Que mais também... E você sabe que
A venda de livros e as livrarias, elas cresceram 21% na pandemia. As pessoas compraram mais livros na pandemia. É porque É ainda uma tem coisa gente que impressionante. lê, né? Nesse país em que Não, desincentiva-se a cultura, desincentiva-se a leitura, o sujeito do banco que fala isso, ele pensa prevalentemente igual o nosso presidente, né? Que É não verdade. percebe que é através da cultura e da leitura e da literatura e das artes que a gente vai crescer como ser humano e como povo, né? Senão a gente daqui a pouco abaixa para amarrar o tênis e relincha. É verdade. Agora, como é que vocês veem essa contradição? Ao mesmo tempo que nessa pandemia a dificuldade de produzir, quer dizer, vocês estão encontrando formas, fazendo lives, cada um inventando, se reinventando. Aliás, o re é o que eu mais uso aqui, o reinventando, ressignificando, é tudo muito re. Mas é importante realmente fazer tudo isso, porque a gente está aprendendo nesse momento como trabalhar. Nós aqui da rádio, por exemplo, estamos fazendo aqui pelo Zoom, né? Gostaria de recebê-los no estúdio para tocar ao vivo, fazer aquele som, mas não posso, então tenho que reinventar aqui também. Como é que vocês veem essa contradição? Ao mesmo tempo que tem o consumo, e o pouco incentivo à cultura, ou quase nada do inominável, existe um consumo de cultura, de música e de cinema, e tudo, mesmo que seja em casa, né, um consumo muito grande de cultura nesse momento. É uma As aparente pessoas, as contradição, pessoas estão aparente contradição. as pessoas estão trancadas e elas precisam dar um jeito de manter a sanidade, né? Então, a música, as artes todas, né? O cinema, a literatura, ela permite que as pessoas consigam, então, sobreviver, talvez, com mais qualidade de vida. Então, é o que o Cavalo falou, as pessoas que voltaram a ler mais e começaram, talvez, a consumir mais música, a gente recebe direito pela execução na internet de execução virtual aí toda, e esse dinheiro nos ajudou também, a mim e o Cavalo, que somos os principais compositores das Velhas Virgens. Então, assim, há características, né? Os entregadores, por exemplo, estão ganhando muito dinheiro, cara. Eles estão salvando a pátria e levando comida para lá. É uma característica dessa situação que a gente está vivendo. Agora, por exemplo, quem está acostumado a fazer show ao vivo, quer dizer, a gente lança disco, onde é que a gente vende os nossos discos? Ou vende o interesse nos nossos discos, nos shows, né? Coisa que a gente foi alijado de fazer, porque a gente não está podendo ter esse contato. Então, eu acho que é uma característica dessa situação de exceção, que ninguém dessa geração passou. A gente tem notícias de que há 100 anos houve a gripe espanhola e houve coisa semelhante, mas o mundo era muito diferente, né? E eu acho que a gente, nos próximos anos, vai começar a contabilizar mudanças no comportamento das pessoas em função disso e interpretações sobre o que aconteceu e como é que as coisas se desdobraram, né? Como é que as pessoas voltaram a viver depois disso, né? Será que quando liberarem todo mundo vai ir para os shows com a mesma tranquilidade ou a gente vai ficar meio marcado com medo de pegar essa doença? É uma incógnita, né? E o Cavalo está colocando aí que acha que no meio do ano que vem as coisas vão estar andando. Conversando com alguns médicos amigos meus, até biologicamente falando, eles acham realmente que levam 6 meses, mesmo a vacina começando a ser distribuída e tendo sucesso no início do ano, ela não imuniza imediatamente e não se vai imunizar. Tem 2 aplicações, tem um período. Nossa, o negócio é complicado. Então, e né? primeiro Assim, você vai imunizar o pessoal da saúde, o pessoal dos grupos de risco. Isso tem um tempo, quer dizer, meu médico falou que ele acredita que a gente vai poder baixar a máscara com alguma segurança no meio do ano. Quem aguenta Agora, mais como é que vocês merda? veem também uma outra... É complicado. Como é que Quem vocês aguenta veem... mais essa situação, cara? Eu sei, ao mesmo tempo eu fico... A gente não pode condenar, e tem muita gente que está saindo, uns bem irresponsavelmente, sem máscara Tem e que tal. condenar, não discordo de você, tem que condenar Não, sim. espera aí. Porque tem alguns que o cara tem que trabalhar, você tem que sair para trabalhar, né? Ok, Mas tem mas que ir com a devida proteção, com protocolo de máscara. saúde, Pois é. eu acho. Mas tem muita gente que é obrigada, então. E a gente, de certa forma, também é privilegiado. Vocês têm um outro tipo de trabalho, de atividade, que pode também ajudar a remuneração. E a chamada turma da graxa? Vocês, quando fazem show, tem uma turma toda com vocês. É o road, é o cara da luz, é o cara do som, é o cara que faz a produção, o cara que ajuda a marcar o show, organizar. É um monte de gente que trabalha no entorno de vocês, num show do Velhas Virgens, por exemplo, né? Essa turma não tem trampo nenhum agora. Como é que vocês veem essa situação tão dramática deles? O Cavalo está justamente na casa do nosso técnico de som gravando uma marchinha que a gente pretende lançar para o carnaval do ano que vem. Fala aí, Cavalo.
Eu tô aqui na casa do nosso técnico, eu vou gravar a minha parte. Nós pegamos ele para fazer a produção dessa marchinha, até para ajudar também, mas na verdade, cara, estamos todos na mesma situação do técnico de som, mesmo tendo outros trabalhos, eles também têm, poxa, os músicos que tocam com a gente dão aula, a Juliana dá aula na School of Rock, o Felipe dá aula também, o Simon, eles fazem todo mundo está se virando, cara, porque é um problema que afetou profundamente todo mundo. O Paulão ainda tem um segundo trabalho dele que acabou não parando, mas foi uma sorte, que bom, cara. né? Que bom, né? Que bom para. Porque não é para todo mundo que é assim, não. Pô, e você tem, pô, eu sou casado, a minha esposa também, ela tem um outro trabalho e o trabalho dela foi bem esse ano. Então a gente acabou tendo de onde tirar, porque em geral 2 pessoas, tal, e a gente vai se ajudando. Mas afetou todo mundo. Não tem. Conheço muito poucas pessoas que dizem que para ela tá tudo tranquilo, cara. Não tá, né? Eu vejo cara. também. Só de você não poder sair de casa. Pois Só de você não poder sair de casa. Mas aquele que não pode dar aula ou não tem outra atividade senão, por exemplo, o cara que faz a luz, né? Pode até dar aula de iluminação, obviamente, é possível. Então, mas ele tem mais dificuldade ainda porque ele vive de freelas, né? Então ele faz o show do Velhas Virgens, faz o outro show. Esse cara, a turma da graxa, está sofrendo um pouquinho mais, né? Nesse momento, não é verdade? Estão sofrendo, mas alguns estão, por exemplo, eu fui visitar um outro estúdio hoje, que é um estúdio especialista em lives. Os caras fazem jornal, E aí tinha lá o iluminador, tinha um técnico de som, tinha um cameraman, estava todo mundo lá trabalhando. Então, acabou abrindo alguns tipos de mercado. Mas, tem uma pancada de gente sem trabalho. Teve essa ajuda agora, tem o PROAC Lab, que é a Lei Aldir Blanc, tem um monte de coisas que estão tentando fazer, mas que é muito complicado, cara. É complicado para o cidadão entrar, fazer o cadastro. Tem um monte de problema. Tem um monte de nego que é irresponsável e faz o cadastro não precisando, aí tira de quem tem. Então, tem um monte de problema. O Brasil é problemático pra caramba nesse sentido, porque as pessoas querem levar vantagem, e não é assim, sabe? Eu não posso entrar na Lei Aldir Blanc por conta dos meus ganhos anteriores. Então, eu não entro, sabe? Eu não vou mentir. Você faz certo, você faz certo. Entra, sabe? Se você entrar e ganhar, você vai estar tirando de alguém que precisa. Verdade. E nesse momento, cara, é muito complicado. Então, tem um monte de coisa a ser feita e tem um monte de gente que está passando dificuldade, está passando necessidade mesmo nesse momento. Nós até aqui fizemos... Fala, Paulo. Sabe qual é a grande imagem do terceiro mundismo, de subdesenvolvimento? É o pensamento individual vencendo o coletivo. Uhum. As pessoas pensando cada uma no seu e não pensando no coletivo. Isso, inclusive, ajuda a disseminação do vírus, né? Porque a pessoa fala assim, eu não sou grupo de risco, então eu vou sair por aí. Só que você vai fazer esse vírus transitar para gente que pode ser afetada e pode morrer, né? Então, a gente precisa ter um pensamento no coletivo, né? E não apenas individual. A gente vive em sociedade, tem que pensar nas outras pessoas também. Perfeitamente. E até eu posso dizer aqui no começo, a situação dramática que o Cavalo está dizendo agora, que está um pouquinho melhor, né? De a gente aqui fazer campanhas de cestas básicas aqui, porque o pessoal estava numa situação. O cara não estava pedindo trabalho, estava pedindo cesta básica. Olha a situação. É muito complicado. Que situação, né? Que situação. E, ao mesmo tempo, eu percebi, e isso eu tenho uma certa esperança, por isso que essa turma da música é tão incrível, extraordinária, que eu gosto tanto, né? E a gente trabalha com todos vocês aqui. Muitas ações de solidariedade, muito legais mesmo. Se ajudando, um ajudando os outros, né? Contra o que você exatamente estava colocando, o pensamento individual, mas coletivo. E tem algumas iniciativas, depois vocês podem contar, se vocês lembrarem algumas iniciativas e ações sociais aí de solidariedade que a gente possa mencionar aqui. Vamos aproveitar o espaço para fazer isso também. Mas vamos ouvir uma música, senão o papo fica muito difícil aqui. O negócio já está difícil. Vamos tocar rock and roll. Vamos começar com o Bar Me Chama, porque isso aí é a novidade, é o nome do novo álbum, né? Que número é esse álbum? É o chamado,
Esse é o chamado que não quer calar e a gente fica louco para voltar para o bar, mas não é a hora ainda. Eu até lembrei agora que você falou, vai, me chama o Moacir Luzes, que quando tudo isso terminar, ele vai no bar botar um smoking, porque ele vai lá de forma solene, o Moacir Luzes do samba. Reabrir os trabalhos, né? Para reabrir os trabalhos, exatamente. É uma figura, né? O Grande Moacir Luzes. É uma grande figura. Vamos ouvir então o Bar Me Chama? Quem quer falar um pouquinho dessa canção? Contar alguma história aí do Bar Me Chama? E o clipe é muito legal, o clipe é super legal. Essa música ela é um blues divertido, com uma pitada de metais, com um pouco de B.B. King. Ela tem um pouco de humor, porque é o sujeito que tenta fazer um monte de coisa, mas o bar está sempre chamando ele, inclusive quando ele morre, ele vira um bêbado zumbi. A gente gravou esse videoclipe num bar na Rua 13 de Maio. Como é o nome do bar, Cavalo, mesmo? Cavalo? Espaço 13. Espaço 13. Direção do Rafael Jesus, um amigo meu do SBT, produção da Thalita, edição do Paulão, que são todos amigos meus lá do SBT. A gente chamou um monte de amigos, pediu para cada um levar um figurino, a gente construiu um personagem que é o bar, né? Ele sai catando as pessoas na rua e jogando para dentro do bar, então ficou bem divertido. Foi gravado antes da pandemia, porque senão a gente não poderia juntar tanta gente. É verdade. Pensando bem, tem que esclarecer isso mesmo, tem que esclarecer antes. Tomou muita cerveja, né? Setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Não tinha pandemia nem na China, acho. E a gente levou a nossa cerveja, a gente tem meia dúzia de marcas de sabores de cerveja que a gente faz em parceria com a Invicta, que é uma cervejaria de Ribeirão Preto, receitas do nosso baixista Tuca Paiva. Botamos cerveja lá, chamamos nossos amigos e esse foi o cachê de cada um. Então foi um clipe feito, uma ação entre amigos de brodagem, o clipe é muito divertido e o bar me chama e eu vou. Na época eu estava doido para ir, ainda estou, mas não posso ir agora. Não sei se o Cavalo lembra de algum detalhe mais aí. Não, o detalhe que eu vi também, porque você já está destacando agora, eu estava vendo, falei, pô, mas tem uma garrafa com velhas virgens, está escrito e tal, poxa, eles têm um produto próprio. Fiquei na dúvida na hora, agora que você está falando, está confirmando mesmo. A gente tem meia dúzia de sabores de cerveja. Olha a gente faz em parceria com a Invicta lá em Ribeirão Preto, está à venda no site da Invicta. Se quem quiser comprar a cerveja, recebe em casa. É só entrar no site da Invicta. Pronto, já fizemos um merchan bacana. Fala aí, chega Cavalo. Gelada, mas aí é só gelar depois. Tá bem. É muito. Fala, Cavalo, algum detalhe a mais do clipe, alguma coisa? Depois a gente gravou e a gente queria botar uns metais mesmo na música para parecer com B.B. King mesmo. A ideia era essa coisa desses discos do final dos anos 60, do começo dos anos 70 do B.B. King, que é um blues pop, né? Ou até o Riders on the King, que é com o Eric Clapton, né? A gente pensou nisso, aí mandamos a música para o Azeitona, que fez um arranjo de metal sensacional. Aí botamos um coro também, um coro meio gospel. Tal. Ficou, talvez a música mais bem trabalhada do disco. O lance é que o disco era para se chamar Brechó Cintilante. Brechó Cintilante. É bonito também, é bonito. Que é uma canção do disco. Era o nome mais poético. Tem a música no disco. Mas aí eu convenci o Paulão a fazer o Bar Me Chama, que eu achei que era mais direto e ia contar melhor a história do que ele estava fazendo. Olha, o Bar Me Chama, para vender o Bar Me Chama, eu só te dizer o seguinte, eu mandei para o Nuno Mendeles, que é um amigo nosso, né? Grande guitarrista. Grande guitarrista. E simplesmente é conhecido lá nos Estados Unidos como a besta da guitarra, né? Então, The Beast. Ele falou assim, Paulão, tá tudo certo, cara, os metais estão aí, as coisas estão bem colocadas, está divertido, está dançante. Ele falou, tá tudo perfeito, vocês fizeram muito bem feito. Então, se o Nuno Mendeles disse que tá bom, é porque tá bom. Ótimo. então vamos rodar o Bar Me Chama, roda, vamos ver. E ouvir também. Toda vez que eu vou trabalhar, vejo bem onde vou passar. Pois se eu encontrar um bar, o bar me chama. O bar me chama de amor. O bar me chama. O
me chama e eu vou. Eu tô indo pro bar. O bar me chama, 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 o bar me chama de amor. O bar me chama e eu vou. O bar me chama, 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 o bar me chama de amor. O bar me chama e eu vou. Eu vou. Estamos de volta aqui com Velhas Virgens, aqui com o Alexandre Cavalo Dias e o Paulão de Carvalho, né? Eles fazem parte da banda, são os fundadores da banda. Tem mais o Felipe Cirilo na guitarra, no violão, a Juliana Cosso na voz, o Simon Brown na bateria e o Tuca Paiva no baixo, certo? Se tiver algum erro, vocês corrijam aí. Agora vamos contar um pouquinho a história da banda, que eu estava lendo aqui nos primórdios, né? Tem um primeiro disco, se não me engano, é 95, o primeiro disco, chama-se Foi Bom Pra Você, né? 95, mas a banda começa, e vocês já começaram antes, isso aí, nos anos 80. O Paulão aí se encontra com o Cavalo, como é que é? Conta a história aí, quando começou tudo, no capítulo 1 na nossa minissérie As Velhas Virgens, a banda. De volta no túnel do tempo, né? No túnel, faz aquele... Eu conheci o Cavalo numa escola de música em Santana, Conservatório Musical Antonino Simalha. Eu fui para o conservatório porque eu queria aprender a tocar e não tinha ninguém para me ensinar. Fui lá aprender. Tocar contrabaixo. O Cavalo já tocava guitarra, o Cavalo já era um dos melhores guitarristas da escola e eu fui aprendendo a tocar. Só que contrabaixo, nem todo mundo se mete a tocar contrabaixo, né? Então, no fim de 6 meses, eu acho que eu era o único baixista da escola. Então, teve uma apresentação, toquei com todo mundo. Entre as pessoas, toquei com o Cavalo. Eu queria muito montar uma banda, né? Sem a menor perspectiva e sonho de fazer nada, além de tocar na esquina e tomar umas cervejas de graça e tal. Aí conheci o Cavalo, eu tinha um amigo baterista, que foi o primeiro baterista da banda, que foi o Rick, um amigo meu de infância, também estava na mesma escola, e eu queria chamar o Cavalo para tocar a guitarra com a gente, porque a gente era baixo batera. E o Cavalo tinha um amigo batera. Dentro da escola ele queria um baixista, ele queria me chamar. Mas eu acho que eu venci a queda de braço e trouxe o Cavalo para o nosso lado. A gente fez o primeiro ensaio aqui perto de onde eu moro hoje. Eu moro aqui no Tremembé, né? E o Cavalo morava aqui na época. Eu, o Cavalo e o Rick, que era eu, o Cavalo e o Rick, que era o batera. A gente passou acho que umas 4 horas tocando So Lonely do Police, que é a única coisa que a gente conseguia tocar, né? Mas aí a gente foi construindo uma amizade, foi construindo uma ideia de repertório. A gente não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. Nós colocamos o meu irmão, que era dentista, para cantar, e fomos começando a trabalhar, mas assim, sem muita onda, sem muito saber para onde ir. Eu diria que a gente começou a criar um pouquinho de cara mesmo de banda a partir dos anos 90, quando eu assumi o vocal. Eu era baixista, vocal, o Cavalo na guitarra, aí entrou o Fabiano numa outra guitarra, o Lips na batera. Eu fui aprender a tocar gaita na Universidade Livre de Música, então as gaitas acabaram levando o som da banda meio para o blues e para o rock and roll. E a partir dali a gente começou a ter um pouquinho mais de conteúdo e uma atitude mais de falar de boemia, de diversão. As formações foram se sucedendo. A primeira demo que a gente fez foi com essa formação, Fabiano na guitarra, Lips na bateria, eu no baixo, na voz e o Cavalo na guitarra. Logo o Fabiano saiu e entrou o Caio. E o primeiro disco a gente gravou assim, eu baixo e voz, Cavalo na guitarra, Caio na guitarra e o Lips Like Sugar. Esse foi o primeiro disco que a gente fez, um disco independente. Depois a gente fez o segundo com a Velas. Foi esse, Foi Bom Pra Você, só para colocar. Foi esse aí, 95? Foi Bom Pra Você. Foi bom. Tem a participação especial do Oswaldo Vecchione, do Made in Brasil. Grande, a gente gravou também um cover de Minha Vida Rock and Roll, do Made. A gente tem participação especial do Marcelo Nova, do Eduardo Araújo, do Pete Passarel, do Viper. E foi um disco incrível, assim, um disco com um monte de participações de amigos e tal, e isso permeou todos os discos da gente. A gente teve muitos convidados nos discos.
Esse foi o primeiro, né, que a gente fez independente. O segundo a gente fez pela Velas, que era uma gravadora do Ivan Lins e do Vitor Martins. Depois a gente comprou o disco deles. E a partir daí o Cavalo abriu um selo de rock, que é o Gabaju Records, né? E a partir do terceiro disco, nós estamos com 19, foram todos lançados de forma independente pela Gabaju Records, graças à genialidade e à leitura do mercado e à procura de meios diferentes de divulgação que o Cavalo tem. O Cavalo, em 1998, quando a gente foi lançar o terceiro disco, que a gente mandou para todas as gravadoras e ninguém quis, que era o Senhor Sucesso, o Cavalo chegou para mim e falou assim: Paulão, nós vamos lançar o disco nós mesmos, eu estou abrindo um selo, e nós vamos usar uma coisa para divulgar o disco chamada internet. Eu falei: que porra é internet? O cara é visionário, velho. Eu falei: isso não vai dar certo. O que é internet? Você veja como eu não entendo nada e o cara sabia de tudo, né? Sabia de tudo. E as coisas vieram funcionando. Estamos na independência até hoje, gozando da nossa liberdade, com dificuldade, mas felizes de fazer o que a gente gosta. Beleza. Cavalo, conta aí o outro lado ou o mesmo lado, né? Ou o seu lado da história do Velhas Virgens. Cara, é o que o Paulão falou, meu. Chegou um momento que ninguém queria a gente, ou a gente desistia, ou assumia mesmo esse lado da independência e comprava bronca. E não foi difícil de descobrir, porque eu já acompanhava o movimento das gravadoras independentes americanas, principalmente tipo a Sub Pop, e algumas outras coisas lá em Seattle, cara, que já tava um movimento muito louco rolando com isso, né? Eu peguei só os moldes dele e falei: meu, como que os caras estão trabalhando? Eles estão trabalhando na base da internet. A internet lá já era muito melhor que a da gente, né? Vocês estão trabalhando isso no Brasil em 4, 5 anos. A gente já sabia que o CD estava com os dias contados, a gente já sabia que mais 5 ou 6 anos ia cair muito a venda, já estava no auge da pirataria. Então, tinha um monte de coisa ali que já indicava o caminho para seguir. Só que tinha que ter a coragem para a gente fazer, né? Nessa época eu lembro de ter vendido o carro para poder lançar o disco na banca. A gente lançou o disco em banca de jornal e pegar a grana emprestada e fazer as coisas, mas era o jeito de fazer, né? Era o jeito de fazer na época. Hoje é bem mais fácil, a gente está bem mais tranquilo para você lançar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo que está tranquilo também a concorrência é gigantesca, né? Porque hoje você concorre com o mundo inteiro, né? Você não concorre só com o seu bairro, né? Você pode estar na plataforma de streaming, está em o mundo todo, né? Você tem uma facilidade, outra pequena contradição. Você tem uma facilidade de exposição, ao mesmo tempo você tem uma concorrência absurda, né? Tem muito mais fácil se colocar. Isso cria também uma outra situação, né? Isso cria uma outra situação, porque antes as pessoas tinham que ir para o estúdio para gravar uma música, como a gente gravou as primeiras. Você ficava 6 horas no estúdio, assim, era o mínimo para conseguir gravar uma música mais ou menos, e você fazia a bateria, depois fazia as coisas em separado e tal, e você ia para a estrada, você ia fazer show, você ia comer poeira. Isso criava uma casca artística em você. Verdade. Que fazia com que você aprendesse a lidar com o mercado um pouco melhor, e o mercado também caminhava mais lentamente. Então, hoje, cara, a coisa ocorre de outra forma. Hoje você faz uma música e solta na internet, e dali a pouco você estourou no mundo inteiro. Você virou. E dali a 3 meses, ninguém mais sabe quem você é. Tem esse detalhe. Haja psiquiatra, né? Haja psiquiatra para cuidar dos artistas. Né? Exatamente. É uma coisa que o sujeito fica meio pirado, né? O sucesso absoluto depois some, né? Muito rápido, antigamente, né? Antigamente era mais 15 minutos de fama. Segundo o Andy Warhol, era o quê? Eram 15 minutos, né? 15 Ou eram minutos, 15 segundos? 15 minutos. Pô, 15 minutos, cara. 15 minutos hoje em dia você faz um filme. Pois é, um curta-metragem e tal. Mas, por outro lado, a cena, vocês lançavam o trabalho, era mais demorado o consumo disso, né? Como vocês estão colocando. Hoje é muito mais, a coisa é mais efêmera. Sai, entra, ao mesmo tempo que entra rápido, faz sucesso, some também. Mas você tem 34 anos aí de uma consistência, de um trabalho sólido, é outra conversa. Começaram numa outra época e foram galgando aos poucos, né? Vamos ouvir mais uma música? Fale aí, eu Paulo, acredito isso, a visão de mercado, que é uma coisa poderosa, que quem tem é o cavalo. Eu acho que é mais difícil você achar alguém que enxergue o mercado, hoje em dia principalmente, que enxergue a característica da produção, que enxergue como lidar com os artistas, que
que faça a parte de fora do palco, eu acho muito mais difícil do que você achar um bom instrumentista, um bom cantor, um bom baterista. É verdade. Se você der uma olhada nos Beatles, você vai ver grandes gênios. Mas você Fora. vai lembrar que o Brian Epstein Sim. foi o visionário e construiu o estilo dos caras, construiu o Diaba 4. E eu não sei se eles teriam sido tão grandes quanto foram. Não estou discutindo a qualidade do trabalho. Sim, Estou sim. discutindo a penetração no mundo, a durabilidade do trabalho, se não fosse a visão comercial, a visão mercadológica do Brian Epstein. E eu vejo o Cavallo antecipando coisas, percebendo coisas, criando situações. É muito difícil você ter alguém fora do palco que faça esse backstage e tenha essa leitura. E eu acredito, boa parte do nosso sucesso, se é que ele existe, é o trabalho do Cavallo. Legal. E ao mesmo tempo essa visão macro, né, que é importante, né, para entender. Porque uma coisa é o som, o que vocês vão fazer, o que vocês vão tocar, qual que vai ser a música escolhida e tudo mais. Outra coisa é como trabalhar isso. Hoje em dia, como vocês falaram, a concorrência é tão grande. Em outros tempos, quando o Cavallo falou para mim, vamos mudar o nome para o Bar Me Chama, eu ia quebrar um pau com ele, ia falar, não, vamos aqui. Mas eu já aprendi, eu acho que até foi fácil dessa vez, eu aprendi que o Cavallo ele tem algumas percepções do mercado que estão bem além da minha, porque ele está sempre muito antenado nas coisas. Então foi até fácil. Aí o engraçado é que agora ele vira para mim e fala assim, pô, acho que a gente devia ter deixado o Brechó Cintilante. O nome era bom, como a gente não tinha muita bala para explicar o que era, eu falei, o Bar Me Chama diz exatamente o que a gente precisa, eu não preciso explicar nada. Talvez seja mais objetivo, né, Cavallo? Sim, isso aí, mais pragmático. O lance é que pra gente, pô, nós somos velhos, cara. A gente viu o LP, a gente viu o cassete, a gente viu o DVD, o CD, a gente viu tudo isso aparecer e morrer. E para você ficar obsoleto, é muito fácil. Ou reciclar, o caso do vinil, né? Ou reciclar, né? Não, na verdade essas mídias e essas linguagens, elas continuam. Mas é que, quando era vinil, era só vinil. O Cavallo lembra uma coisa muito poderosa. Nos anos 50, você não lançava um LP, você lançava um compacto, aí depois outro compacto. O LP só saía quando você tinha uma série de simples, sucessos. Compacto duplo. Quando você tinha, os artistas iam lançando isso. Claro. E se você se lembra bem, os primeiros roqueiros, assim, os que estouraram, eles faziam sucesso nos shows. Então o cara lançava uma música, mas ele tinha que sair em turnê para levar, porque você não tinha rede de rádio para mostrar isso para o mundo inteiro. Então você mostrava. E hoje em dia isso está um pouco assim de novo. Você vai lançando singles e vai mostrando o seu trabalho. Porque não necessariamente as pessoas vão comprar um LP com 12 músicas. Talvez eles comprem uma música só. Então a gente fez isso também. A gente recuperou um pouco dessa linguagem. Vocês estão se readaptando a essa nova realidade, né? Bom, vamos ouvir mais uma, depois eu quero saber mais histórias, as influências musicais de vocês, e também não perguntei o óbvio, né? Mas vou perguntar, Velhas Virgens, quem que teve a ideia de dar o nome Velhas Virgens? Daqui a pouco vocês vão falar. Vamos ouvir o quê, Aqua? O que vocês sugerem? Podemos tocar uma do Cavallo aqui, o Vícios... Só cintilante, para as pessoas saberem como é que seria o nome do disco. Pois é, podemos tocar? Podemos, claro. Não tem aqui na lista, mas eu vou providenciar. Roda! Há um bar na Cantareira, onde os malucos sempre vão, usando penas no chapéu, botina e jaquetão. Só dá pra chegar a pé ou de carona com os trilheiros pelos caminhos cheios de lama, seguindo o rastro dos formigueiros. O Brechó
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com Velhas Virgens, aqui conversando aqui na quarentena, e a gente já falou sobre nomes, nome do disco, que ia ser Brechó Cintilante, mas depois virou para o Bar Me Chama, e eu deixei de perguntar o nome da banda, Velhas Virgens. Quem que teve a ideia desse nome? A Banda das Velhas Virgens é um filme do Mazzaropi, acho que de 1981, se eu não me engano. É um dos últimos filmes dele. Não é o melhor filme, o Mazzaropi tem grandes filmes, eu acho. Uhum. O Mazzaropi é um tradutor poderoso da linguagem cinematográfica para a brasilidade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem de semelhante com o Mazzaropi. A gente sempre tentou achar uma linguagem brasileira, principalmente nas letras, né? Quando a gente começou a fazer o Carnaveras, até musicalmente também. Então, eu lembro de ter visto na televisão, quando o filme estava indo para o cinema, né? A Banda das Velhas Virgens, falei, nossa, isso não é nome de filme, isso é nome de banda. Isso ficou na minha cabeça quando eu conheci o Cavalo. E a gente estava indo talvez para o primeiro ensaio na casa dele lá. Ele falou, você tem um nome para a banda? Eu falei, não sei, você tem? Ele falou, eu tenho. Convenção de Bruxas. Eu falei, eu tenho, Velhas Virgens, mas eu tinha gostado mais de Convenção de Bruxas. Mas ele gostou de Banda das Velhas Virgens, aí ficou. Ficou. Eu acho que tem a ver com brasilidade, tem a ver com bom humor, tem a ver com diversão. Acho que, no fim, caiu a sopa no mel. E o Mazzaropi tem a ver, vocês fizeram até uma música, Mazzaropi Blues, se não me engano. Não é? É a que abre esse disco, né? É um tema de gaita disco. antigo. Um tema de gaita antigo que a gente já tinha há um tempo, e o nosso produtor, o Gabriel Fernandes, ele sugeriu, falou, pô, não tem um tema de gaita para a gente abrir o disco? Eu acho que a gente nunca botou um tema de gaita, botou, Cavalo? Acho que nunca, né? Em 19 discos. Instrumental, não, primeiro. Totalmente não, Então, né? Instrumental primeiro. E ficou legal, ficou uma homenagem ao Mazzaropi. A gente já esteve tocando em Taubaté algumas vezes, o pessoal do Museu do Mazzaropi é nosso amigo, e eu acho que homenagear o Mazzaropi é fantástico. Eu acho ele legal, é uma grande grande figura artista, mesmo. E um macunaíma aí da cultura brasileira. Verdade. E as influências? Você começou a história do Velhas Virgens, você já estava lá tocando baixo, encontrou o Cavalo e tal, mas eu queria saber a motivação para se tornar músico, para querer tocar música. O que levou-os a isso? Você, Paulão e o Cavalo foram para tocar música porque quem que influenciou? Tem aquele tio, a mãe, o pai, o avô, a família? Como é que cada um tem uma história? Ele já tocava. O Cavalo já tocava antes. Eu gostava de ouvir música. Meus irmãos mais velhos ouviam muito Beatles, Stones, Purple, e Sabbath, e Led Zeppelin. Eu cresci meio que ouvindo isso. A banda que eu escolhi sozinho mesmo foi AC/DC. Quando eu vi o AC/DC, falei, nossa, é isso que eu quero, chacoalhar a cabeça. Quando eu comecei a chacoalhar a cabeça, minhas ideias foram para o lugar. Mas eu acho que uma influência poderosa mesmo é o rock dos anos 80 brasileiro, porque esses caras todos que eu citei tocavam demais, cara. Eu ouvia esses caras tocando e falava, nunca que eu vou aprender a tocar uma coisa nesse nível. O pessoal dos anos 80 era mais próximo, tanto na linguagem, nas letras, que era uma coisa mais do dia a dia, quanto musicalmente mesmo, porque tinha a ver até com essa coisa do rock pós-punk inglês, né, e americano. Eram umas coisas mais simples e tal. Então, eu acho que as bandas dos anos 80, todas elas acabaram dizendo pra gente assim, dá para fazer. E as principais, assim, as mais tocantes, eu não posso esquecer de dizer da influência do Made in Brasil, do Joelho de Porco, dos Mutantes, da Jovem Guarda, e de todas essas bandas gringas. Mas quando eu vi Camisa de Vênus, o Traje a Rigor e o Barão Vermelho, principalmente, eu principalmente, acho que o Cavalo também, a gente se identificou muito com a linguagem crua do Camisa de Vênus, com o punk rock, com a linguagem bem humorada do Traje a Rigor, com a boemia do Barão Vermelho com o Cazuza. Eu acho que essas três bandas, elas meio que falaram assim, olha, por aí dá para fazer. Eu gostava muito, muito de Legião Urbana. Eu vi um dos primeiros shows da Legião Urbana aqui em São Paulo, acho que em 83 ou 84. Lembrando que nessa época também eu vi o Van Halen no Ibirapuera. Eu estava lá também. Eu vi o 83. 83, fui checar outro dia, quando morreu o Ed, fui checar. 83, eu vi o Kiss no Morumbi, mas vendo essas bandas brasileiras, Titãs e Paralamas do Sucesso e tal, eram bandas que a gente via na esquina, que acabava o show, você ia falar com os caras e tal. E eu estava falando da Legião Urbana porque eu achava as letras do Renato Russo, ainda acho, incríveis, né?
no início das Velhas Virgens tinha duas vertentes. Uma vertente que era mais de boemia, de safadeza, de bebedeira, sexismo, né? E a outra era uma coisa, tentativa de um papo cabeça, meio inspirado no Renato Russo, mas escrever como Renato Russo é muito difícil, cara. Ele era um gênio e falava de coisas variadas, assim, com uma profundidade, com um sentimento. Aí a gente começou a meio que andar meio pro lado da boemia, e aí eu acho que a gente achou uma cara divertida um caminho de vocês. e sincera. As pessoas sabem quando você está sendo sincero. Elas podem até não gostar de você, mas elas te respeitam. Legal. Essas são as minhas influências. Eu acho que o Cavalo deve ter as dele, mas eu queria falar mais de algumas influências rapidamente antes do Cavalo. Tem muita influência de samba. Sempre ouvi muito samba, muito Martins de Carnaval e Paulinho da Viola e Martinho da Vila. Essas coisas desaguaram no Carnaveras, mas o Cavalo acho que tem as influências dele. Fala aí, Cavalo, também. Acho curioso, só antes de você falar, porque a influência da base do rock, né? Mas ao mesmo tempo vendo os contemporâneos dos anos 80, fazendo uma coisa que era mais viável, mais assim, a cara de vocês, né? Uma coisa que fala, eu também posso fazer isso, né? Eu quero fazer isso também. Que os contemporâneos influenciando vocês também, isso é curioso. E dos guitarristas, fale aí, Cavalo, agora é a sua vez, desculpe. O primeiro show que eu fui ver foi o Queen no Morumbi. E eu saí do show falando, meu Deus do céu, eu quero ter uma banda. Mas eu pensava comigo, como essa não dá. Aí um ano depois eu fui ver o Kiss no Morumbi. Aí como essa dá, né? O Kiss é mais tranquilo, mais fácil. Mais simplesinho os acordes, né? Aí veio o Barão Vermelho, o Camisa de Vênus, veio todas essas bandas, e mesmo Legião Urbana, mesmo com as letras mirabolantes do Renato Russo, a gente falou, mas isso aí dá para fazer. E aí conseguimos montar uma banda mesmo e fomos. Mas também não era uma coisa que era para ser não era para ser a nossa vida isso, sabe? Não era para ser o nosso grande sonho. Era uma brincadeira mesmo, da gente estar lá no quintal, na garagem, se divertindo. Ensaiamos tantos anos na casa do Paulão. O pai do Paulão ia embora para deixar a gente ensaiar, a mãe dele mandava ele embora, falava, vai, deixa os meninos ensaiar, vai embora. E ficamos muito tempo assim, nessa vida aí de... Nós demoramos muitos anos para fazer o primeiro disco, né? Foram 8 anos. Para sair da garagem, na verdade. Porque eu estou vendo o encontro de vocês, se estou certo aqui, dos anos 86, por aí, e o primeiro disco é 95, é isso, né? Estou correto? Nós gravamos em 94, né? Então foram 94, né? Sim. Mas a gente fixou uma formação mesmo em 90, né? A gente pensou a partir de 90 mesmo, que até 90 foi um aprendizado, cara. Tem bandas que elas conseguem evoluir e ficar madura mais rápido. A gente demorou muito tempo para amadurecer mesmo. A gente passou por muitas mudanças, muita mudança de estilo. A gente não conseguia se achar até que conseguimos fixar uma formação e aí dar andamento mesmo. E Cavalo, e as influências do seu instrumento, da guitarra, que no rock and roll é poderosa, né? A guitarra, os heróis da guitarra. Outro dia eu entrevistei o Serginho Dias, vou abrir assim, você é o meu herói da guitarra. Ele falou, que realmente, para mim né? Então... Autógrafo do Sérgio Dias. E como é que são os guitarristas para você? Porque o negócio da guitarra no rock, você viu lá o Brian May, né? Ele falou, isso aqui é um pouco complicado. E aí eu vi Brian May, eu vi Brian Setzer, que é outro monstro. Mas eu não sei, cara. O cara que eu acho que, assim, eu gosto muito da guitarra dele, eu acho simples, acho boa de ouvir, é o Keith Richards, né? Maravilhoso. É uma guitarra estoniana. E a base do Angus, né? Que o falecido Malcolm Young, né? Que ele era fantástico também. Eu acho que o Angus é tudo que ele é muito por causa do Malcolm ter segurado a onda. Aquela base segurando firme, né? Muito Nossa, legal mesmo. Ela é muito na pinta. Ela acaba dando swing junto com uma bateria um pouquinho diferente. É a diferença do rock pro rock and roll, né? Essa swingadinha que a gente vê que a gente vê no Stones. E os brasileiros, ô Cavalo, os brasileiros, nossos guitarristas brasileiros? O Sérgio Dias, mesmo o Carlini, o Frejá, eu gosto muito, eu acho que já mais ciente pra caramba. Fala, Paulo. Paulão tá falando do Pepeu.
Pepeu Gomes. O Pepeu grande, puta, um mago da guitarra, né? O Pepeu é um Grandes monstro. figuras, né? A Grandes gente tem figuras. um disco de Edgar Carnavelhas. Scambu. Sim. A gente tem um disco de Carnavelhas que tem alguns ídolos nossos da guitarra que a gente chamou para participar. O André Kisser está lá, o Também Pepeu grande Gomes cara. está lá, o Frejá está lá, o Clemente dos Inocentes está lá, o Nuno Mindelli está lá, faltou um. E o Pepeu. É isso, são 6, não é isso, Cavalo? Acho que falei todos. Foram Legal. todos. Legal também poder estar tocando com os caras que vocês gostam, né? Isso é uma coisa legal da música, né? A música Na tem além verdade, a do... banda foi inventada para a gente conhecer as pessoas que a gente admirava. Eu também tentava faço... tomar cerveja de graça e pegar a mulherada. Era só isso. Olha, uma parte disso você tem a razão com relação ao meu trabalho como jornalista e radialista também. Entrevistar os caras que eu sempre admirei, né? Esse é um prazer que a gente tem e um privilégio, né? Poder entrevistar os Sem caras, dúvida. os grandes figuras da música e tal. Bom, vamos ouvir mais uma? O que vocês gostam? Colibri, Paulão, Colibri, Fale. antes de Diga lá. a música, gente, eu estou gravando, eu preciso acabar aqui, eu já estou meio no meu horário. Então eu vou me despedir de vocês. Você continua aí com o Paulão, tá? Muito obrigado pela oportunidade, por dar esse espaço para a gente. Isso é muito difícil, não é qualquer um que deixa, não. É muito importante para a gente. Obrigado mesmo. E eu vou lá gravar o Carnavelhas, tá? Que não vai ter carnaval ano que vem, mas vai ter Carnavelhas. Então, antes de você, vou botar, em sua homenagem, vou botar o Vícios e Pecados, que é uma música sua, né? Se não me engano. Certo, Cavalo? Ótimo. Então, vou tocar isso em homenagem que você está se despedindo desse bloco, vou tocar Vícios e Pecados. Mas eu queria saber antes, se você já pode dar um spoiler básico aí do que vocês estão preparando do Carnavelhas aí. Dá para falar alguma coisinha rápida antes de sair? Essa é a marcha da vacina, né? Nós vamos fazer uma marchinha... Então, fala um pouco da marcha da vacina, foi isso que eu quero. Para trazer a marchinha, para trazer essa vacina mais rápido. O refrão é o seguinte, meu carnaval vai começar 15 dias depois que eu me vacinar. Então é uma marchinha mesmo falando da vacinação. 15 dias depois que eu me vacinar. Isso, pronto, já deu isso que eu queria dar, o spoiler do que vocês estão fazendo. Tem mais uma agora. coisa legal aí que tem a ver com o universo do rock and roll. A gente sempre faz um mashup, a gente mistura linguagens, né? Sim. Então essa marchinha ela vai ter uma homenagem ao Ed Van Halen e ao Roy Orbison também. Então vai ter uma citação de Pretty Woman. Eu até estava falando para o Cavalo hoje, para a gente, além de botar o... Porque provavelmente, não sei, eu não ouvi ainda inteira, mas vai começar com... Meu carnaval. Vai começar... Pretty Woman. Entre o Pretty Woman já vai... 15 dias depois que eu lá. Eu só vou botar a voz semana que vem, então eu não sei. Mas eles estão fazendo. Eu sugeri isso. E sugeri também que o nosso percussionista faça um solo de cuíca. Eu gostaria de ter uma cuíca. Eu gostaria de misturar essa linguagem Ed Van Halen e uma cuíca. Pois esse é o som do Velhas Virgens. Muito legal, quer dizer, já estamos não só dando o spoiler da música, como da produção também, né, o Cavalo? É tudo, né? Para você, agora, para a gente se despedir de você, fale um pouquinho de Vícios e Pecados, e quem está cantando aqui, tem a participação e o canto da Juliana, né? Falar um pouquinho dessa canção antes de você se despedir da gente, por favor, o Alexandre Cavalo. Essa canção é uma daquelas baladas meio safadas da gente, né? E ela virou nessa produção um pouco, misturou um pouco esse blues com soul music, e a Ju fez uma interpretação sensacional dela. Todo disco da gente, a gente tenta colocar uma dessas baladas. Em geral, sou eu que faço. Acaba, não sei, eu acho que eu tenho mais facilidade disso do que o Paulão. E acabo eu fazendo esse tipo de blues, de balada mais sofrida, né? Ela fala de desentendimento, de relacionamento amoroso. É legal. E ela tá linda, tem um solo maravilhoso que eles inventaram uma outra harmonia, mudaram completamente a harmonia da música, aí a música volta, para criar esse climão anos 70 mesmo, né, de bastante loucura e tal. Ficou bem legal. A produção do disco está impecável, a produção do Gabriel está impecável. E a letra é baseada em fatos reais, né, o Cavalo, certo? Cara, a letra, às vezes é um filme, às vezes ou você lembra de coisa antiga, é isso aí, cara, é isso aí.
Valeu, então, Cavalo. Muito obrigado. Ó, joga a palheta, todo guitarrista no final do solo, já que você fez o seu solo, agora você joga para nós aqui, ó. Tá aí! Ó, Olha aí a palheta do Velhas a Virgens aqui. paletinha do cavaquinho. Paletinha do cavaquinho. Obrigado, Legal, então, Colibri. um abração. Abraço. Roda, Falou, Paulão. vícios Tchau, e velho. Depois a pecados. gente fala. Roda, roda. Fecha essa porta agora e jogue a chave fora. Não fique aí sentindo pena de mim. Não fique não. Pegue suas coisas e desapareça, mas deixe os tranquilizantes na gaveta. Uma garrafa de gin. Você pode dizer o que quiser. Agora tanto faz. Pra você eu não volto mais. Eu não volto não. Tanto tempo se passou. Nos demos chances até demais. E nem um minuto de paz. Um cigarro, uma garrafa, um trago. Nenhum vício nos salvou. Tantos pecados pra ter um pouco amor. Um cigarro, uma garrafa, um trago. Nenhum vício nos salvou. Tantos pecados pra tão pouco Um cigarro, uma garrafa, um trago. Nenhum vício nos salvou. Tantos pecados pra tão pouco amor. Um cigarro, uma garrafa, um trago. Nenhum vício nos salvou. Tantos pecados pra tão pouco Estamos de volta aqui com Velhas Virgens. Agora só ficou aqui o Paulão de Carvalho aqui, porque o Alexandre Cavalo Dias teve que terminar o trabalho dele que ele está fazendo aí, produção, né? E o tempo corre lá, custa dinheiro também, né, Paulão? Não podemos também... E o Cavalo ele estava com a jornada dupla agora, tripla na verdade, porque ele foi ver um estúdio que a gente está tentando armar de fazer uma live proximamente, talvez no começo de dezembro. Ele foi lá ver se tecnicamente dava para fazer, uma parceria nossa, correu, isso na Barra Funda, depois ele correu lá para a Zona Leste, onde estava o estúdio, e ao mesmo tempo entrou ao vivo aqui. Então, ele está enrolado. Não, mas muito bem, agradeço a participação dele. Agora eu queria saber de você o seguinte, você está falando em fazer lives, vocês fizeram nesse tempo lives? Algumas, ou vocês estão esperando o momento certo para ir, por exemplo, que ele está vendo agora um lugar bom, nos protocolos e tal, como é que está sendo? Olha, nós somos uma banda humilde, simples. Então, para a gente fazer live, a gente faz no Instagram, a gente faz no YouTube. E é difícil você tocar à distância, porque você tem um delay e não rola, né?
O fato é que não rola. Não dá, Você não precisa dá. de link dedicado, você precisa juntar todo mundo. A gente fez uma live realmente no estúdio O Rameu, em agosto, que a gente juntou a banda toda, menos a Ju, porque a Ju ela saiu. Ela saiu ontem, que a gente foi gravar uma participação no The Noite do Danilo Gentili. Foi a primeira vez que a gente se juntou desde fevereiro. Ela não estava saindo mesmo. A Ju, ela toma muito cuidado com a voz dela. Ela dá aula, ela vive disso e ela leva muito a sério. Então, ela estava morrendo de medo de ter qualquer tipo de contaminação. Então, ela não estava saindo. Ela saiu ontem. E nessa live que a gente fez, ela não foi. Mas foi uma live que a gente fez a banda toda tocando junto lá no Rameu. Foi muito legal. E as outras todas que a gente fez para trocar ideia com o povo, para dar uma satisfação para os nossos fãs e tal, para ter papo mesmo. Eu fiz alguns sons aqui em casa, aí o Cavalo fazia um na casa dele, o Felipe fazia na casa dele. Nem todo mundo compreendeu perfeitamente isso. Algumas pessoas falaram assim, pô, mas os sertanejos estão fazendo umas puta live profissional. Aí eu falo para eles, meu amigo, nós não somos sertanejos, nós somos uma banda de rock que batalha para sobreviver. Não temos grana para alugar um estúdio, nem para fechar um esquema aí, nem estamos recebendo patrocínio de multinacionais ou cervejarias para bancar a história. Que depois todo mundo fica contaminado. Você sabe disso, né, Paulo? Depois fica todo mundo contaminado, como já foi noticiado aqui na rádio. Uma live de um desses aí, saiu todo mundo contaminado. Bicho. Não fizeram protocolo coisíssima nenhuma. A gente tentou fazer as coisas da forma que todo mundo está fazendo. A gente ficou quarentenado. Mesmo essa live que a gente fez no estúdio, a gente estava com um protocolo de segurança de saúde muito, muito bem feito. Quem canta, no caso eu, é um terror, porque na hora H você tem que tirar a máscara, né? Tinham, sei lá, 4, 5 pessoas fazendo a transmissão da televisão, das imagens, e mais o pessoal da banda e o pessoal da técnica, num estúdio relativamente pequeno, mas eu acho que tinha segurança e tinha saúde suficiente, protocolo de saúde suficiente. E foi muito legal, porque a gente estava morrendo de saudade de tocar também. E estamos tentando viabilizar talvez mais uma aí para a gente fazer o repertório do disco mesmo, tocar o disco e comentar as faixas, né? Vamos ver se a gente consegue. O Cavalo foi correr atrás disso e a gente, mais do que querer divulgar o trabalho, a gente fez lives para atenuar o terror de quem estava quarentenado, de quem estava isolado, para fazer o tempo passar mais rápido. É muito mais um lado humanístico do que artístico e muito menos ainda do que ganhar dinheiro. A gente estava querendo tirar o peso das costas das pessoas e da quarentena. Você tocou num ponto muito importante, Paulo, na questão da ansiedade mesmo. Porque depois, primeiro a gente achava que era 1 mês, 2, quer dizer, né? E depois a coisa vai indo, já acabou o ano, vocês estão combinando aí o carnaval, preparando, né, o material do carnaval, mas já tem uma informação que o carnaval vai ser em julho, não se sabe, enfim. E também, além dessa ansiedade, a situação dramática de todos, né, de poder viabilizar as coisas e tal, e aí tem assim os que estão topando algumas coisas que ainda não está no protocolo direitinho, né? Teve muitas experiências aí, teve driving, né? Você viu que tem bandas que tocaram em drive, não sei o que você achou. A gente não chegou a fazer drive não, mas algumas pessoas fizeram e reclamaram profundamente da frieza. Pois umas experiências assim que faz a live, aí você que canta, você é o vocal, a gaita e tal, pá, e de repente você olha, não tem aplauso, né? Você deve sentir uma carência muito forte. No caso das lives, eu acho até que o nosso pensamento sempre foi atenuar o sofrimento de quem está isolado, entendeu? No caso, a gente passou por cada situação nessa pandemia, né, cara? Primeiro, ia faltar produto no mercado, depois ia faltar papel higiênico, depois todo mundo começou a estocar álcool gel. A gente não sabia como lidar, a gente tinha medo de botar a cara para fora. Todo mundo foi desincentivado a ir para o hospital e muita gente morreu em casa, né? Mas não por mal, as pessoas não sabem, como não sabem ainda lidar direito com o vírus. Então, nesse momento que a gente está, pelo menos tem algumas ferramentas de defesa, que é a máscara, que é o isolamento social, que é o álcool gel, acho que estamos conseguindo levar um pouco melhor isso e pedindo a Deus que venha essa vacina o quanto antes para a gente lentamente tentar voltar ao que a gente tinha, né? A gente tinha liberdade de ir e vir. Havia um conceito que você deve ter ouvido, é uma coisa meio filosófica isso que eu vou falar, mas você já deve ter ouvido alguém falar assim, pô, esse pessoal que está na cadeia, pô, que vida boa, né? O cara está lá bebendo, comendo, a gente pagando de graça. Velho, tirar o seu direito de ir e vir, tirar o seu direito de se locomover, é uma coisa muito séria. Seríssimo. É uma coisa muito séria e muito intensa. E
a quantidade de pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, passando pela mesma sensação de privação da liberdade, é uma coisa terrível, cara, Terrível, é terrível. psicologicamente. A gente não Não, você está poder ter falando. medo de sair, não É, poder abraçar as pessoas que a gente ama. Tem gente que não abraça o pai e a mãe há 8 meses, 10 meses. isso mesmo. Não, é terrível. É uma Fora a situação sensação psicológica poderosa, cara. poderosa. E a gente precisa dar valor às coisas mais simples na vida quando isso passar. Talvez rever os nossos conceitos de sobrevivência. Eu entrevistei alguns músicos que eles... Não, mas eu costumo trabalhar em casa, porque tem o home studio e tal. Mas esses caras, quando são obrigados a ficar exatamente confinados, é outra história, né? Uma coisa é você ter um trabalho que você resolve no home studio, que caras trabalham muito em estúdio, tudo bem. Aí tá. Mas quando você é obrigado a ficar, é diferente, né? Eu também gosto de trabalhar, de pesquisar aqui os discos, os sons e tudo mais, que eu me divirto muito. Só que quando eu sou obrigado a fazer isso, você fica em pânico também. Então, uma outra sensação também é com relação ao tempo. Você falou em en passant, eu marquei aqui. Qual é a sua sensação com relação ao tempo? Porque tem muita gente que não sabe nem como lidar com isso, acha que está passando muito rápido, acha que está indo lento demais. Como é que é para você, Nossa, pessoalmente? para mim está indo muito lento. Minha semana sempre foi assim. Eu vou resolvendo coisas no trabalho, coisas da família, mas chegava quinta, sexta-feira, a gente ia tocar, então era estrada, era avião, hotel, palco, encontrar as pessoas, divulgar o trabalho, trocar ideia, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, bater papo, tudo um pouco rápido, mas tudo muito prazeroso, né? A gente nunca teve essa ilusão de virar superstar ou ficar rico com música, mas a gente sempre se divertiu muito, a gente sempre esteve muito perto dos nossos fãs, né? E isso simplesmente foi limado na nossa vida. Isso, imagina. Limado, não é que ficou pouco, acabou, não tem mais. Rompeu definitivamente, né? E tem uma coisa de vaidade também, de ego, né? É muito gostoso você subir no palco, se as pessoas ouvindo seu som, cantando junto, né? A gente faz isso há 34 anos. O Paulão sempre foi muito especial, porque era o Paulão vocalista das Velhas Virgens, o Paulão malucão, o Paulão bebum, o Paulão divertido, falando safadeza no palco. Esse Paulão foi guardado e está esperando para sair de casa. Mas para você está muito lento. Você tem a sensação do tempo muito lento, né? Que Nossa, cara, eu queria muito ter dormido em fevereiro e acordar. Pensei nisso também. Picada da vacina, sabe? Eu queria muito, assim. Eu vou te dizer Dá que um salto, né? Dá um salto, né? No tempo. Seria bom, né? Eu reaprendi a lidar com a minha casa, eu redescobri detalhes da minha casa, eu consertei, fiz um monte de gambiarra aqui em casa, tinha cano vazando, tinha coisa. Eu reaprendi a conviver muito profundamente, proximamente com a minha esposa e a minha filha. Eu acho que quando a gente voltar para a estrada, eu vou sentir tanta falta, cara, de estar o tempo todo pertinho e tal. Isso é um lado bom, familiar. Mas tem uma boa parte da minha família que eu não vejo, não abraço faz tempo. Meus pais já faleceram, mas meus irmãos e a própria banda, cara, que é uma família. Nossa, a gente se encontrou ontem para gravar o Danilo Gentili e a gente não pode se abraçar, cara. É muito cruel isso. Especialmente para a gente que é brasileiro, que é latino, que tem essa coisa do toque, da proximidade, né? Eu vou te falar, eu queria mesmo ter dormido em fevereiro e acordar na hora que tiver vacina. Dormido depois do carnaval, especialmente depois acordar no outro carnaval, talvez em julho. Só em função dos shows e da diversão já iam ser uns 5 dias de sono, mas podia ficar um pouco mais. Paulo, você falou da influência sua, especialmente do samba também, que você não esqueceu de citar algumas figuras do samba. E tem uma música, a Última Partida de Bilhar, que você está no disco Velhas Virgens 30 anos, né? Que vocês chamaram o nosso querido Benito de Paula, que até entrevistei aqui. Que honra. Agora ele cortou o cabelo, tirou tudo, agora ele está totalmente, sempre teve um brinquinho, agora o brinquinho, ele está um visual novo, totalmente novo. Eu compreendo esse lado novo, esse visual novo do Benito pelo seguinte, todos os artistas, sem exceção, são vaidosos, né? O Benito sempre cultivou uma cabeleira, e obviamente preto, né? Cabelo preto, pintado e tal, né? Eu não tenho muita paciência com essa história de pintar cabelo, não. Eu prefiro pintar de loiro, de branco. Apesar de que ele não está precisando pintar nada, né? Tá natural, tá bom, Paulo. Eu acho que o Benito olhou para o cabelo dele embranquecendo, ele falou: quer saber? Eu vou usar mais e vou deixar careca. O Benito foi o que ele fez. É uma lenda, uma gentileza. O Benito é um cara que eu sempre admirei, desde os anos 70, com aquele monte de sucesso, aqueles sambas românticos, né? Aqueles sambas canções com aquelas grandes
letras, né? Retalhos de cetim, né? Apesar de tudo, Isso aí. gosto de você e que se dane o mundo. Quem sabe se nessas voltas que essa vida dá, Isso você aí. pode mudar de ideia e me procurar. Isso Vou aí. lhe esperar, eu vou... É um puta refrão poderoso, grande E melodia. o Retalhos de Cetim também, que é lindíssimo. Né? Você está citando... Esse é o maior clássico, né? Que a gente gravou. Quando a gente foi gravar com o Benito, ele foi fazer uma participação de piano. O Benito é empresariado pelo nosso... O mesmo empresário dele é o nosso, é o Júlio Quatrucci, O Júlio? Da 74 Entretenimento. E ele fez a ponte pra gente, mandou mostrar as músicas e o Benito curtiu e foi tocar piano na última partida de bilhar com a gente fez uma amizade. Eu lembro de ter chegado no estúdio e começado a conversar com o Benito e ele começou a me contar altas histórias da época que ele tocava nos anos 70, fim dos anos 60 em boate aqui em São Paulo, né? O Benito é autodidata e ele tem um jeito de tocar piano percutido, que lembra um pouco o Thelonious Monk. Muito louco. Eu lembro dele na gravação com a gente, tinha uma parte da harmonia que não estava rolando, né? É o nosso guitarrista, que é o Felipe, que lê música e tal, falou: Benito, você quer que eu cifre para você? Ele falou: não adianta, eu não sei ler. Benito é intuitivo demais. E o cara não sabe ler e faz aquelas coisas lindas todas. Esse é o né? Que coisa. Pois é. E aí eu sentei com ele, ele começou a contar altas histórias, né? Ele contou uma história que eu não lembro se é da Ella Fitzgerald. Ele contou no programa aqui. Ele contou essa. Uma das divas do jazz, que ela estava tocando em São Paulo. E ele estava na boate e a pessoa chegou para ele e falou assim: ó, ela vem aí, mas não adianta pedir para dar canja que ela não vai dar, né? Ele falou: não, vai dar. E aí disse que ela chegou com o pianista dela, ele estava tocando, aí o pianista chegou, começou a tocar, aí ela se chegou, começou a tocar, o Benito levantou e saiu, deixou os dois tocando e foi para o outro lado da rua, acendeu um cigarro, tomou uma cerveja, aí a pessoa falou: meu, você deixou a diva do jazz e o cara lá tocando, saiu, ele falou: tava com vontade de tomar uma cerveja, tá cansado. Deixa eles tocarem um pouco lá, depois eu volto. Tem altas histórias, grande figura. Vamos ouvir então, lembrando aqui o querido Benito de Paula, última partida de bilhar, essa música é sua e do Alexandre Cavallo, né? Tá no disco do Velhas... Piano, que honra, que momento maravilhoso da nossa vida de músicos. Tá no disco Velhas Virgens 30 anos. Vamos rodar? Roda! Só podia dar em nada. Resolveu mudar seu rumo. Organizou então a despedida. Convidou as moças da avenida e foi pro bar para jogar. A última partida de bilhar. A última partida. Bebeu mais do que podia, misturou cachaça com sinuca, adoçou seus beijos com bituca e chorou ao nascer do dia. Sentou no meio fio junto dos companheiros de taberna, misturados a damas do cio, com uma garota em cada perna. A última partida de bilhar. Sentiria falta das discussões acaloradas e dos beijos roubados sem compromisso, polêmicas que iam dar em nada. Fechar os bares e tomar mais uma saideira, inventando desculpas pra não ir embora às 10 da manhã de uma terça-feira. A última partida de bilhar. Passou dias atrás de uma mesa, os olhos vidrados no computador.
cidade, da casa pro trabalho e pra academia, do almoço pro jantar e asfixia. Olhava pra lua de dentro do seu quarto, sonhava com os dias de alegria. Lá se foram as noites de boemia. A última partida de bilhar. A última partida de bilhar. A última partida de bilhar. Benito de Palma. Estamos de volta aqui com Velhas Virgens, aqui o Paulão de Carvalho, voz e gaita, figura importante aqui do Velhas Virgens. A gente Sou tá originalmente baixista também. baixista, desculpe. Não, mas aqui a gente arrumou um baixista melhor que eu, aí eu larguei. Então tá, ó, vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Gaitista, vocalista, baixista, que mais? Saxofonista Eu toco e sax roteirista. também, né? Opa, roteirista. Roteirista, também. letrista, Letrista também, pronto. Faltou safadista. Safadista. Aí tem aquele UFT papapá também, que eu não vou falar, né? Aqui, Isso. esse a gente guarda. Agora, eu queria que você desse aqui uma geral, né? A gente pode tocar uma do novo trabalho. Vocês regravaram algumas, né? Tem uma com a participação do Terra Celta, né? Isso. Leprechal. Leprechal. A gente pode até terminar com essa, você que sabe. Mas antes, eu queria que você desse um informe geral assim. Como é que tá? Tá tudo na plataforma do Bar Me Chama, já está nas plataformas digitais. Vamos dar o serviço agora, o Paulão, por favor. Conte aí tudo. Bom, o Diga Bar lá. Me Chama é o nosso 19º disco. Ele está à venda físico no site da Gabaju Records, da nossa gravadora. É só entrar lá, procurar Velhas Virgens. Você vai achar, inclusive, uma lojinha que vende um monte de bugiganga da gente. Camiseta, Legal, CD, caneca. legal. Bacana. Tem link para a nossa cerveja. E tem o disco físico que você pode comprar e recebe em casa, né? Mas também, obviamente, está nas plataformas todas, as músicas todas separadas, ou o disco todo, se você quiser. Você pode assinar a plataforma e ouvir, você pode baixar. Esse é o sinal dos tempos, né? Antes você tinha uma obra que tinha começo, meio e fim, contava uma história. Hoje você escolhe o que você quer, você pode mudar a ordem, você mesmo constrói um discurso, né? Não acho ruim nem bom. Acho que você tem que... Triste de quem não se adapta ao mundo que está à sua volta. É um jeito hoje, né? É um jeito de tanto. E a molecada consome dessa forma e tal. Então, é isso, o disco está rodando. Assim que o protocolo de saúde permitir, a gente vai para a estrada divulgar o nosso novo show. E esse show que a gente já chegou a fazer o ano passado, além de ter praticamente, acho que tem todas as músicas desse disco novo, a gente fez algumas brincadeiras, a gente fez algumas releituras, citando Secos e Molhados, citando Sá Rodrigues e Guarabira, citando riffs clássicos da história do rock and roll. A gente sempre pensa nos nossos discos para tocar ao vivo e a gente sempre gosta de fazer citações da história do rock para fazer as pessoas se sentirem meio que inseridas na história total do rock, né? Não simplesmente naquele disco. E a gente conseguiu construir um set list de quase 2h30 em que a gente viaja no rock and roll, nos grandes riffs. É muito divertido. Legal. Em breve a gente vai conseguir botar isso na estrada de novo, porque essa pandemia vai ser uma exceção na nossa vida. A gente só vai lembrar dela com momentos tristes de pessoas que se foram
Vamos relembrar de um grande aprendizado também, porque por mais triste que seja, a gente está aprendendo muita coisa com ela. Verdade. Vamos voltar para a vida, abraçar as pessoas e ser muito felizes. Vamos lembrar e viver por quem não seguiu aí com a gente. Todo mundo deve ter pessoas queridas que, infelizmente, partiram, né? Vamos comemorar a vida e isso vai ser breve. Isso vai ser breve. Se Deus quiser, em 2, 3 meses a vacina vai estar circulando. A gente vai estar voltando a viver com segurança. E em julho o Carnavélias também vai tocar no Carnaval. Na verdade, a ideia é soltar essa marchinha no Carnaval, mesmo que não haja Carnaval. A gente vai soltar para as pessoas ouvirem e vamos fazer o Carnavélias, sem dúvida nenhuma, assim que tiver segurança. A gente tem que pensar assim. A música é uma diversão poderosa. A gente não pode transformar isso num agente de tristeza. Então vamos esperar o tempo certo para a gente voltar para a rua, se abraçar, curtir a música, deixar que ela faça essa libertação que ela pode fazer quando tiver vacina e tiver segurança e a gente puder viver e comemorar a vida. É isso. O CD ele está à venda fisicamente, as músicas estão nas plataformas todas. A gente agradece quem comprar o CD, quem baixar as músicas, porque esses direitos autorais aí ajudam a gente a sobreviver nessa pandemia. O Bar Me Chama. Produção musical, mixagem e masterização do Gabriel Fernandes, né? O design e concepção visual da Juvec, não é isso? Você corrige aqui. Produção Cavalo, que cuida dos visuais, desde sempre dos visuais. Legal. A produção executiva de 74 Entretenimento, do Cavalo Dias também. Todo mundo aí envolvido. Também vamos agradecer, né, a rapaziada da banda, além de você e o Alexandre Cavalo Dias, o Felipe Cirilo, a Juliana Cosso, o Simon Brown e o Tuca Paiva, que fazem parte da banda. E a gente vai terminar com o Leprechal, né? Queria agradecer também o Bart, que é o técnico de batera, o Bassetti, que é o nosso técnico de som e técnico de cordas também, o Edu Gomes, que é o cara que cuida da lojinha, nos shows, o cara que transporta a gente quase sempre, que é o Jorge da Van. Queria mandar um abraço especial para todo o staff da 74 Entretenimento, que está se movimentando aí para tentar, com segurança, vender a gente assim que seja possível. E agradecer a todo mundo que apoiou esse disco e aos fãs da banda que fazem a gente sobreviver com dignidade, fazendo o que a gente gosta há 34 anos. Isso aí. Antes do abraço virtual, fala um pouquinho do Leprechal aí, que tem a participação do Terra Celta. Leprechal é um ente do folclore irlandês, né? Em inglês é Leprechaun, né? Leprechaun. A gente chama de Leprechal porque o CH para nós a leitura é diferente. Isso. E essa letra de música, ela faz referência a uma discussão entre o folclore brasileiro e o folclore celta irlandês, né? O Leprechal é sempre lembrado na festa de St. Patrick, e ele é um duende sapateiro que gosta muito de beber. Então, o Leprechal bebe demais, esse é o refrão da música, e ele é sacaneado pelo folclore brasileiro. A mula sem cabeça, o Saci Pererê, o Boitatá, todos eles aproveitam-se do alcoolismo do Leprechal para roubar o sapato dele, para roubar o dinheiro dele, para roubar o chapéu dele. Eu diria que o Leprechal, na verdade, ele é um alter ego meu, porque eu acho que às vezes eu bebo demais e as pessoas se aproveitam de mim também. Então o Leprechal sou eu, sendo sacaneado pela cultura brasileira. É uma outra leitura dessa história. E como a gente tinha essa referência folclórica irlandesa, né? A gente tem muita amizade, encontrou num show com o pessoal do Terra Celta, que faz grandes shows fazendo referência a esse folclore, eles são de Londrina. A gente tocou junto, falou, pô, a gente tem uma música que chama Leprechal, a gente queria muito que vocês participassem, eles toparam na hora. Quando começou a pandemia, a gente já estava em tratativas, mas eles acabaram gravando lá em Londrina mesmo, a gente mandou as bases, eles fizeram, e a gente fez uma versão alternativa, é a versão só a gente mesmo, tem a versão com os instrumentos clássicos deles, de folclóricos mesmo, e ficou uma leitura incrível. Ficou uma música que quando chegar St. Patrick, que é lá para maio, acho, março ou maio, acho que é maio, é no meio do ano que vem. Eu espero que já esteja todo mundo vacinado para a gente sair por aí fazendo a versão do Leprechal junto com o Terra Celta. Legal. Muita gente trabalhou junto com a gente. Eu espero que, quem sabe, a gente consegue comemorar o dia de St. Patrick. Isso aí, Paulo. E você está com... Isso aí, você está com uma visão bastante otimista e alegre, tem que ser assim mesmo, que a gente está sofrendo tanto, né? Nesse momento, não só os artistas. A gente tem que ver uma luz no final desse túnel aí. Exatamente. E não pode ser um trem vindo na direção contrária. Por favor. Então, deixa aqui o abraço virtual. Faz aqui um abraço virtual aqui pra gente aqui, ó.
Aê, Paulão. Obrigado a você. E a gente fica com o Leprechal. E até a próxima. E a gente se fala aí, boa sorte. E a gente se vê o ano que vem aí, certamente com o show ao vivo, depois da vacina. Um abração. Contem com a gente, fiquem vivos, viva o rock and roll! É isso aí, valeu, tchau. Leprechal, quem foi que te fez mal? Pegaram o teu ouro, enterraram no quintal. Será que foi Saci Pererê que enganou você? Saci é nascido em Itu, cachimbeiro como tu. Passou você pra trás. Por quê? Leprechal, tu bebe demais. Leprechal, tu bebe demais. Leprechal, quem foi que te fez mal? Pegaram seus sapatos, jogaram na marginal. Será que foi o Curupira que te pregou uma mentira? Curupira é bicho encantado, que anda com os pés virados. Passou você pra trás. Por quê? Leprechal, tu bebe demais. 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 Quem foi que te fez mal? Pegaram seu chapéu, puseram num animal. E antes que eu esqueça, foi na mula sem cabeça. Essa mula é uma atriz, solta fogo pelo nariz. Passou você pra trás. Por quê? Leprechal, tu bebe demais. Leprechal, tu bebe demais. Leprechal, quem foi que te fez mal? Pegaram tua moeda de prata, esconderam pela mata. Deve ter sido o Boitatá, que mora numa toca por lá. Pegou sua grana na caruda e depois ficou na miúda. Passou você pra trás. Por quê? Leprechal, tu bebe demais. 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 Cachaceiro irlandês desgraçado. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a Nômade Orquestra. Fique com a gente.